Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 coisas marcantes. Não são fatos, não são pessoas, são questões, são situações, são acontecimentos dos anos 80. Eu vou citar aqui aquilo que eu acho como coisas importantes que para mim aconteceram nos anos 80 e gostaria de ter aí o seu feedback, tá? Gostaria que você deixasse o seu comentário, que deixasse também a sua sugestão e quais são as 10 coisas mais importantes que aconteceram nos anos 80, na sua opinião, tá bom? Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E vamos adiante, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos começar por um acontecimento marcante que foi no ano de 1984. Eu escrevi, inclusive, um livro sobre isso que chama-se Que País é Esse? Tá? Inspirado naquela frase do Francelino Pereira, naquela música do Legião Urbana, com a letra belíssima do Renato Russo, numa frase lá do presidente Ernesto Geisel, quando ele disse o seguinte: nós faremos uma transição aqui no Brasil da política hoje do governo militar para o governo democrático. Ela será uma transição segura, ela será uma transição efetiva, uma transição limpa. E aí as pessoas começaram a questionar, começaram a duvidar, de modo que o Francelino Pereira foi lá e disse o seguinte: mas que país é esse em que as pessoas duvidam da fala do presidente da República? Então é isso, pessoal. Esse livro trata sobre de 1984 até 2014, que é exatamente as diretas já. Foi o acontecimento marcante para mim do ano de 1984, a emenda Dante de Oliveira, a discussão que tomou conta do país, que já estava há muitos anos, há mais de 20 anos naquele momento ali, sem ter uma eleição direta, e todos queriam de fato uma eleição direta naquele ano de 1984, tanto é que todas as categorias, independente do espectro ideológico, não é? De que partido pertenciam, de que ideologia professavam, se fossem servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, estudantes, todos foram para as ruas clamando por diretas já. Naquele primeiro momento, no começo, em janeiro, as autoridades tentaram obscurecer o movimento, os meios de comunicação silenciaram. É famosa aquela matéria da Globo em que se falava sobre a festa do aniversário de São Paulo, que na verdade já era, naquele ano de 1984, a luta da democracia pelas diretas já. Infelizmente, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso Nacional, mas ficou o episódio marcante. Eu vou acelerar nos demais, contando pouco a história de cada um deles. O segundo episódio, o movimento Muda Brasil, que apresentou a candidatura do então governador de Minas Gerais para a presidência da República, Tancredo Neves, da Aliança Democrática, que reunia o PMDB e a Aliança Liberal, que eram os futuros membros do PFL, né? Eles criaram Partido da Frente Liberal. Então essa Aliança Democrática reunia PMDB e Aliança Liberal, né? Frente Liberal, como queira chamar. Infelizmente, embora tendo sido eleito com a maioria avassaladora no Congresso Nacional, o Tancredo Neves não viveu para tomar posse e, claro, para contribuir com as mudanças que havia se comprometido na sua campanha do Muda Brasil. O terceiro episódio, considerado muito importante para mim nos anos 80, foi a eleição de 1989. Mais de 20 candidatos à presidência da República. Há 29 anos o Brasil não votava para presidente. A última eleição, até então, tinha sido em 1960, com Jânio Quadros chegando ao poder. Depois aconteceu toda aquela situação esdrúxula em que ele renuncia, abre passagem para algum tempo depois os militares assumirem o poder em 1964, através do apoio, inclusive, da própria sociedade civil, da marcha com a família, da marcha da família com Deus pela liberdade. Bom, então esse para mim foi o terceiro episódio, 1989, a eleição presidencial. Quem venceu foi Fernando Collor de Mello. O quarto episódio são as brincadeiras. Os anos 80 tinham brincadeiras muito sadias, muito saudáveis. Eu vou citar aqui 4 que eu gostava demais, e já entrando na adolescência, mas ainda fiz parte de algumas delas no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que era empinar pipa, jogar peteca, jogar pelada, que é futebol na areia, não é? Aqueles campos onde você vai lá no mato, tira as traves, faz as traves de madeira, e não tem nem rede, você joga a partir do pingo do meio-dia, joga de manhã, joga no sol quente, e ninguém tem infarto, né? Quer dizer, quase ninguém. Acontecem aqui e ali alguns casos, também é muita loucura, né? A pessoa vai mesmo, entra de cabeça na brincadeira de jogar futebol a qualquer hora, principalmente ao meio-dia. Isso aí
é importante observar que o sol ele tem um horário específico, né? Até 9 horas e depois de 4 horas da tarde seria o horário mais adequado para se jogar futebol de pelada. O outro é o roda-peão, aquele brinquedinho que você usa uma linha, um peão, joga e ele fica rodando. Tem muita graça, não é? Porque aquilo exige uma certa habilidade. Tem gente que não vê graça nenhuma, mas quando a gente é criança, o maior desafio é colocar o peão para rodar. Tá bom? Outra coisa, quinto ponto aqui das nossas coisas mais marcantes dos anos 80 é o quissuco com pão. Aquele suquinho de pacote, né? Que é aquele pozinho de pacote que dava para fazer uma jarra e aí você comia com pão sem manteiga. Às vezes tinha, às vezes não. Não sei como era com você. Comigo, às vezes tinha, às vezes não. Na maioria das vezes tinha. O sexto fato ou coisa é o tênis All-Star. Você lembra do tênis All-Star? Que elegância era ver uma pessoa calçando tênis All-Star e quanta invejinha branca, né? As pessoas, poxa, eu não tenho um tênis All-Star. A sétima coisa marcante foi o filme Robocop. Vamos entrar agora nos filmes, né? Na verdade, eu selecionei aqui 5 filmes entre os inúmeros filmes, mas na minha opinião, os que marcaram os anos 80 foram o filme Robocop, Duro de Matar com o Bruce Willis, Rambo 1 e 2 com o Sylvester Stallone, Os Intocáveis com o Kevin Costner, que é aquela luta do agente federal Elliot Ness, agente do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, contra o Al Capone, no caso do contrabando de bebidas, da produção ilegal de bebidas, que era proibido naquele período se fabricar bebidas nos Estados Unidos, mas ele fabricava e ele enfrentava a lei, e a lei mandou esse grande agente Elliot Ness para derrotá-lo, e o Elliot Ness conseguiu derrotá-lo. Agora, não foi pelo crime que ele estava cometendo, foi por um outro crime, que era exatamente o crime de sonegação fiscal, porque nos Estados Unidos, de acordo com a interpretação de um jornalista muito conhecido aqui no Brasil, o Joel Mirbetkin, o bandido ele matou, ele roubou, mas na hora que sonegou, ele dançou. Portanto, Os Intocáveis trata sobre corrupção e combate à corrupção. O outro filme ou série marcante foi Indiana Jones, que teve 3 sequências ainda nos anos 80 e uma quarta já nos anos 2000, que é o Indiana Jones 4. A oitava coisa marcante dos anos 80, na minha opinião, foi a música Hit Menina Veneno. A música do Hit, né, que foi um dos grandes artistas dos anos 80, talvez o maior astro pop da primeira metade daquela década, e que trouxe esse hit. Foi pela primeira vez que se tratou no Brasil uma música como Hit Parade, né? Foi um marco na música brasileira, porque ela passou a ter uma consonância internacional, não pelo fato do hit ser em inglês e ter vindo para o Brasil, estar morando há mais de uma década no Brasil, mas pelo fato de ser uma música composta no Brasil, gravada no Brasil e veiculada a partir das rádios brasileiras, mas que é importante ressaltar, no primeiro momento, não recebeu o apoio da indústria fonográfica do Brasil. Ninguém queria gravar a música Menina Veneno. Tanto é que mandaram num pacote de rolos de gravação para uma rádio no Ceará, em Fortaleza, e a partir do momento em que as rádios começaram a receber ligações inúmeras de ouvintes, milhares de ligações todos os dias, pedindo a repetição, a execução de novo daquela música Menina Veneno. Quando isso chegou na indústria fonográfica no Rio de Janeiro e São Paulo, então, finalmente o Hit conseguiu emplacar a sua Hit Parade, e esse passou a ser o nome do sucesso no Brasil, Hit Parade. A nona coisa marcante para mim nos anos 80, a novela Roque Santeiro, escrita magistralmente pelo Dias Gomes, mas que contou com o auxílio do Agnaldo Silva, ele que já tinha tentado emplacar essa novela em 1974, não conseguiu por conta da censura do governo militar, já tinha tentado emplacar essa peça com o nome original, que no caso era O Berço do Herói, tratava do Cabo Jorge, que não era Roque Santeiro. Cabo Jorge era um herói de guerra que todo mundo imaginava tinha morrido na Itália, nos campos da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele não tinha morrido, ele se escondeu e ficou vagando de bordel em bordel, até que resolveu retornar para o Brasil e ali chegando encontrou toda a cidade transformada, a cidade de Cabo Jorge, transformada em torno do seu nome, como se ele fosse um santo, como se ele fizesse milagres. Havia toda uma indústria dos santeiros voltada para o caso do Cabo Jorge, e a cidade toda vivia em função da imagem falsa, não é? O falso herói, é o mito do falso herói. É isso que discute o nobre Dias Gomes na sua peça inicial, não é?
o berço do herói, que depois seria transformada no rock santeiro. A primeira versão ainda trazia essa ideia do cara da Itália, que os militares não aceitaram de modo algum. Depois, já em 1985, no período democrático, ela foi rodada pela Rede Globo, mas teve que fazer algumas adaptações. Por exemplo, tirar a questão do militar e tratar sobre a questão de um santeiro, de um escultor que tinha perecido diante do ataque de um bando na própria cidade, que era o caso, o rock, né? O rock santeiro. Então, para mim, a novela Rock Santeiro chegou a atingir mais de 80 pontos no Ibope. Você andava na rua, não encontrava ninguém na rua, todo mundo na frente da televisão assistindo a novela Rock Santeiro. E, finalmente, a décima situação, a décima coisa dos anos 80 marcante para mim foi o seriado todo domingo, 7 horas da noite, vê se lembra, tá? Todo domingo, 7 horas da noite, começava com uma musiquinha que dizia mais ou menos assim: lembrou, né? Os Trapalhões. Renato Aragão, a partir dos anos 70, mas que percorreu praticamente todos os anos 80 com a mesma composição. Renato Aragão, que era o Didi, Mocó, Sonrisete, Mufumbo, Colesterol. Era também o Dedé, o Zacarias e o Mussum. Desses, 2 já são falecidos hoje, que são exatamente o Mussum e o Zacarias. Vivos, o Didi e o Dedé tentaram várias vezes ressuscitar o programa, não obtiveram o mesmo êxito, com uma produção melhorada, com novos integrantes, gente muito engraçada. Mas o bom é daquele humor daquela época, que era um humor escrachado, que não tinha patrulha do politicamente correto, que não tinha nenhuma turma de lacração para toda coisa que você diga, toda questão que você aborde, olha, isso aqui vai contra os direitos humanos, isso aqui vamos mexer até na obra do Monteiro Lobato, para que você tenha uma ideia. Já estão mexendo, né? O Caçadas de Pedrinho, que é para mim o grande livro, está sendo modificado por conta dessa patrulha politicamente correta. Então, os bons Trapalhões eram os Trapalhões dos anos 70 e 80, e aqui eu encerro o vídeo de hoje com essas 10 coisas, para mim, marcantes nos anos 80. Espero que nos comentários você deixe também as suas coisas marcantes e vamos adiante, porque aqui não esquece, inscrever-se, deixar o like, ativar as notificações. E a quarta coisinha, compartilhar com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu!